caos mundial na linha dos eventos proféticos e a contagem regressiva para o pré-aviso definitivo. Todo este momento de piora dos eventos mundiais, que estão cada vez mais nítidos, foram preditos por Nossa Senhora. Cito como alguns exemplos: os conflitos no leste europeu e Oriente Médio, aumento dos cataclismos ligados aos elementos da natureza, como as tempestades solares, abalos sísmicos e avanço da agenda anticrística, vamos designar assim, bem como as situações que foram profetizadas para a Igreja. Basta ver este sino da sinodalidade, que teve a sua primeira parte em outubro de 2023, e a segunda e derradeira será em outubro de 2024. No caso dos pré-avisos, na minha ótica analítica, este sínodo não é o primeiro. O primeiro já ocorreu, mas este atual representa a progressão da profecia do cisma na Igreja. Então, dos dois pré-avisos preditos, só falta um, para começarem os proféticos e bíblicos 3 anos e meio de uma tribulação ainda mais devastadora. Entenda neste vídeo mais uma explicação que se faz oportuna sobre o atual período profético. Também qual é a revelação deste pré-aviso que já foi realizado. Até o final do vídeo espero que você tenha uma visão geral de onde nos encontramos dentro da linha temporal predita pela Virgem e entenda de vez este tema escatológico dos pré-avisos, porque eram 2, mas agora só resta um, portanto, o último. Estes pré-avisos marcam 2 períodos, nesta piora de todas as coisas no mundo, que continuarão aumentando, não se engane, até a realização não somente da profecia do aviso, mas de muitas profecias preditas por Nossa Senhora, as punitivas, juntamente com as catastróficas feitas pelos próprios homens. Nossa Senhora explicou que após a realização destes pré-avisos, iniciarão tempos progressivos e distintos, os acontecimentos mais decisivos fase a fase. Entretanto, é necessário fazer 2 introduções, informativas e basilares, para você entender. E procurarei ser o mais objetivo possível, sem perder os detalhes principais. Primeira introdução. Pois bem, preciso explicar que são apenas 2 pré-avisos, antes da parte mais devastadora profeticamente falando. Este termo pré-aviso foi denominado pela própria Virgem, ninguém o inventou, e eles possuem uma importância fundamental, profeticamente falando, para quem deseja acompanhar os alertas enviados pelo céu. Porque eles funcionam como indicadores temporais, e Nossa Senhora, como Mãe Universal, deseja nos precaver antes das fases mais graves. Segunda introdução. Quem é Madre Neves Garcia? Ela foi a diretora, a Madre Superiora do Colégio em Burgos, na Espanha, onde após as aparições de Nossa Senhora em Garabandal, ocorridas de 1961 a 1965, Conchita Gonzalez foi estudar lá. Mas na escola, somente a Madre Neves sabia quem ela era. A mãe de Conchita, a Dona Niceta, a matriculou nesta outra cidade, longe de Garabandal, inclusive com o codinome de Maria Gonzalez, a fim de não ser reconhecida, e conseguir assim se dedicar aos estudos mais tranquilamente. Entretanto, a Madre Neves não perdeu a oportunidade de conversar por muitas e longas vezes com ela sobre as aparições, os eventos místicos e as profecias preditas por Maria Santíssima. A Madre Neves já lançou até livros sobre esta sua agenda de confidências e partilhas espirituais, riquíssimas, que fez durante estes encontros providenciais que teve com a Conchita. As duas se tornaram grandes amigas e esta amizade perdura até os dias de hoje. Agora, para entender o atual momento mundial, tanto da Igreja como do mundo, teremos que retroceder alguns anos, mais precisamente até o mês de maio de 2014, quando na cidade de Madrid, a Madre Neves Garcia revelou este segundo pré-aviso, até então diria que praticamente desconhecido pela maioria. A Madre Neves Garcia revelou que a Virgem tinha revelado a Conchita que a realização de um sínodo com um tema importante seria um pré-aviso, que marcaria o início dos acontecimentos preditos por Nossa Senhora na Igreja e no mundo. Pouquíssimos tinham conhecimento desta informação, além da Madre Neves, dentre esses privilegiados, o estudioso Padre Eusébio Pesqueira, autor dos livros mais completos sobre os eventos em Garabandal, intitulado Subiu Depressa a Montanha. Mas que sínodo foi este? Já aconteceu ou ainda se realizará?
Na opinião da maioria dos estudiosos, muitos achavam, inclusive eu, que a priori o Sínodo das Famílias, realizado em 2015, teria sido este o sínodo profetizado, pois tinha um tema importante e teve abrangência mundial. Mas ninguém contava com o conturbado Sínodo Pan-Amazônico, que foi realizado no Vaticano entre os dias 6 e 27 de outubro de 2019. E após este sínodo, a Igreja e o mundo está sendo impactado com muitas mudanças e, de fato, podemos considerar como realizado este pré-aviso do sínodo. Respeito quem acha que ainda não foi o sínodo predito, ou que ainda poderá ser um outro sínodo. Mas noto que, dentre muitos estudiosos de escatologia, e que ainda são especialistas no conteúdo de Garabandal, sim, eles possuem esta tendência de testificar que este foi o sínodo que marcou a realização do primeiro pré-aviso. Porque é nítido que todas as coisas na igreja e no mundo entraram no espiral de piora, progressiva, após ele. Nossa Senhora disse em Garabandal que um caos mundial em vários setores das sociedades e também na igreja aumentaria em altos níveis, até chegar ao seu auge, após esses dois pré-avisos, divididos em dois períodos de piora global. Então pense comigo, se os dois pré-avisos são indicativos e bússolas temporais para nos alertar, este primeiro, que seria um sínodo, já foi realizado. É só olhar como rapidamente as coisas entraram no processo progressivo de piora, no mundo e até na igreja. Observação: em relação à igreja, sim, ela está sendo atacada e subdividida por várias ideologias, heréticos e cismáticos, mas em especial para a igreja a sua pior cruz será após o pré-aviso que ainda virá. Quer dizer, o segundo e último fato, que será outro indicativo temporal. E desculpem, não é negativismo ou pessimismo de minha parte, nem para que percamos a esperança, pois sabemos de quem será a vitória no final. Mas é realismo profético, tendo como base as mensagens e orientações da própria Santíssima Virgem. Então não podemos pular esta parte indicada por Nossa Senhora. Não se iluda, mas não vai melhorar. O máximo que poderemos ter são oscilações em determinados eventos temporários para nos oxigenar espiritualmente. A providência divina também sempre nos aliviará, pelo menos para os que rezarem e fizerem o que pede a Virgem, nas suas mensagens de conversão e paz. Lembro mais uma vez que, pouco tempo atrás, ela disse em Medjugorje que sabia que a nossa batalha estava difícil, mas que estava nos avisando que ficaria ainda mais difícil. E o que vemos hoje? Então, de maneira geral, mundialmente falando, no âmbito da perseguição aos cristãos, aos valores morais, doutrinais e todas as demais situações envolvendo os países e suas respectivas sociedades, a degradação e o agravamento das coisas está sendo progressiva. Não adianta negar, repito, respeito cada um, mas prepare-se, os colapsos intensificarão. E não somente na fé, mas também no que se refere à subsistência, sendo diretamente ligados à economia, à energia e às liberdades individuais e midiáticas. Ou você entra no jogo, ou será carta fora do baralho, se é que você está compreendendo as palavras de Nossa Senhora, que aliás fazem eco a tudo o que consta nas Sagradas Escrituras. A boa e clarificante notícia é que a Virgem explicou em Garabandal que este chamado final dos tempos não será o fim do mundo, mas é composto de períodos apocalípticos e fases proféticas. Embora muitos desinformados ou mal informados pensarão que o mundo esteja terminando. E vai parecer que esteja mesmo. Mas não, nós dos apostolados, porque estaremos aqui para informá-los que não. São fases temporárias, profecias e que tudo passará, por mais terrível que possa tornar-se o cenário mundial. Será cada vez mais importante enfatizar que é preciso informar-se, rezar e resistir. Mesmo sabendo que Nossa Senhora já disse que durará 3 anos e meio, a pior parte. Mas infelizmente já atualmente existem os que pensam assim, que será o fim do mundo, mas a Virgem assegurou que não. Basta notar que ainda não começou a fase mais devastadora e punitiva, onde englobarão os segredos de Medjugorje e os eventos mais catastróficos contidos no conteúdo de Garabandal e do não revelado terceiro segredo de Fátima. Retornando mais diretamente ao tema, traduzindo as palavras de Nossa Senhora no entendimento mais acessível, o caos começou, prepare-se. E a mesma Mãe de Deus já disse, e repete em várias aparições, que não é preciso temer, mas como mãe ela vem nos alertar, entenderam? Quem ama, cuida, e Nossa Senhora age assim nas profecias.
E o segundo e último pré-aviso? Como já expliquei em alguns vídeos, também será outro evento de indicação temporal, para nos prevenir. Daí sim, que a pior parte profética de todas acontecerá, após uma inédita viagem de um Papa a Moscou. Este será o pré-aviso final, que agora está cada vez mais próximo, porque o primeiro já foi realizado. Fato que ainda não ocorreu, mas pode ocorrer a qualquer momento. Penso que ainda neste pontificado, ou no máximo, no pontífice subsequente. Precisamos ficar atentos a esta viagem papal, este próximo evento dentro da linha profética. Mas atenção, segundo meus estudos e demais que se dedicam com seriedade à escatologia católica, sem citações, como sempre faço, pois cada um é livre para crer no que quiser, entretanto, as profecias de alta magnitude, como os 3 dias de trevas, por exemplo, somente ocorrerão após este segundo pré-aviso. Qualquer coisa que falarem antes dessa derradeira bússola temporal é especulação sem base escatológica e não se sustenta, conforme o que a própria Santíssima Virgem predisse. Na minha ótica, é um discernimento lógico, mas a internet está lotada de erros proféticos. E tentando ser o mais justo e imparcial possível, alguém pode dizer: mas eu não acredito em Garabandal ou em Medjugorje, ou ainda concordo com a versão forçada que o terceiro segredo de Fátima já se realizou. Eu respondo mais uma vez que sempre respeitarei, pois hoje em dia existem defensores para tudo, mas repito, difundem muitas pseudas profecias, que na minha visão escatológica estão colocando, como diz um velho ditado, a carreta na frente dos bois. O propósito deste canal, nunca é demais lembrar, é de acompanhar cada fase profética predita por Nossa Senhora, nas aparições que considero críveis. E para isto basta fazer uma comparação dos temas dos vídeos com as realidades que você enxerga do lado de fora da sua janela. Em resumo, didaticamente, podemos usar uma analogia que os 2 pré-avisos são 2 botões de start proféticos. O primeiro botão já foi acionado, com o sino da Amazônia, e de fato notamos que a piora para vivenciar a fé, problemas na igreja e variadas circunstâncias no mundo em geral iniciaram o predito caos mundial. Isto é inegável. E que após a realização do segundo e último botão profético, que será citado nesta viagem papal, aí sim, todas as profecias de maior amplitude começarão, uma a uma, como um efeito dominó. E aqui uso como exemplo clássico, novamente, a fim de facilitar a explicação, a profecia dos 3 dias de trevas, que é uma profecia real e repleta de significados. Entretanto, na minha análise, respeitando outras, mas de acordo com o panorama da linha predita pela Virgem, que no meu ver é nítida e bem evidente, será, não estou afirmando, o 10º segredo de Medjugorje, e que é um dos fatídicos acontecimentos contidos do não revelado 3º segredo de Fátima. Porque esta profecia carrega todos os elementos apocalípticos, que podem até estarem diretamente ligados com o castigo final predito em Garabandal, o pior de todos, enviado por Deus, e também por vários santos e santas da Igreja. É só prestar atenção nos detalhes de cunho apocalípticos que compõem esta profecia. No mais, vamos seguir as mensagens e tudo que Nossa Senhora já nos avisou e ainda nos alertará. O primeiro pré-aviso já aconteceu. Rumamos para o segundo. Rezemos. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem, sigamos unidos.